Eu quero convidar você a vir comigo para uma meditação neste momento que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, dois versículos apenas, versículo de número 19 e 20. Diz assim a poderosa palavra do nosso Deus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Uma palavra missionária dita pelo Senhor Jesus, o maior missionário já existente na face da terra. Mesmo sendo Deus, foi o que idealizou missões, foi o que implantou missões na terra. O eterno Deus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, mostra o amor do nosso Deus, um amor que não pode ser sondado, medido pela humanidade, um amor incomparável. E este amor leva o Senhor Deus a enviar Jesus Cristo para implantar missões na terra. Certo é que a Bíblia nos mostra desde o Gênesis, quando por parte dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, pela desobediência de ambos, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. E a Bíblia diz: por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o amor de Deus nos alcançou na cruz do Calvário, pela pessoa bendita do Senhor Jesus. E hoje nós, pela graça de Deus, temos acesso à presença do nosso Deus, pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas Jesus foi aquele que idealizou missões para novamente resgatar o homem perdido, para novamente trazer o homem perdido a Deus. O Senhor Jesus escolheu 12 homens que denominou de apóstolos, e no seu ministério terreno do Senhor Jesus, 3 anos e alguns meses aproximadamente, aqueles 12 homens viveram uma experiência jamais igualada a qualquer experiência desta terra. Eles entraram no colégio apostólico e dia após dia, momento após momento, foram instruídos pelo mestre dos mestres, o Senhor Jesus. E ao findar o colégio apostólico, ao findar o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, a Bíblia mostra que Jesus, ele ao morrer e ressuscitar, Jesus passa ainda 40 dias em aparições pelos apóstolos e irmãos que seguiam o Senhor Jesus. E no final dos 40 dias, Jesus ele leva os irmãos e os apóstolos para o Monte das Oliveiras, lá dá as últimas instruções. E Jesus, ele, ao dar as últimas instruções, Jesus vai e assunta aos céus. Mas Jesus dá uma ordem aos apóstolos e à igreja dele: vocês voltem para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos e cerca de 120 irmãos, porque presenciaram 500 irmãos a ascensão do Senhor Jesus,
mas só quase 120 obedeceram à ordem do Senhor. E eles voltaram para o cenáculo e lá permaneceram durante 10 dias. Cumpriu-se então a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, que diz que nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E se cumpriu nos dias dos nossos irmãos, quando estavam no cenáculo, orando a Deus, buscando a Deus durante 10 dias, depois de andarem quase 1 quilômetro de distância do Monte das Oliveiras até o cenáculo. E lá permaneceram buscando ao Senhor. Atos dos Apóstolos conta, no capítulo 2, versículos 42 em diante, que de repente sobreveio do céu um vento impetuoso, e que encheu toda a casa, e os que estavam lá dentro da casa foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas. A partir daí, o Senhor Jesus começa a projetar a sua igreja para realizar missões na face da terra. Atos dos Apóstolos ainda, capítulo 1, versículos de número 6 em diante. Havia uma preocupação dos judeus, pensando que Jesus iria restaurar o reino de Israel naquele tempo. E Jesus disse que não convinha, não pertencia a eles saber os tempos ou as estações que o Pai Celestial estabeleceu pelo seu próprio poder, mas desceria sobre eles o Espírito Santo, a virtude do Espírito, e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Missões, missões, missões está no coração do nosso Deus, e o Senhor Jesus se humanizou para idealizar missões, para dar início ao projeto missionário, e entregou este projeto missionário à sua igreja, aos apóstolos, que inauguraram a igreja do Senhor Jesus no dia de Pentecostes, e a partir daí, começaram-se então a fazer missões. Mais tarde o Senhor chama o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, começa a sua história, mas no capítulo 9, nós vemos o momento da sua conversão, quando ele estava indo no caminho de Damasco, com cartas nas mãos, com a guarda do Sinédrio, para tentar frear a igreja do Senhor em Damasco, e subitamente ele foi cercado, quase que ao meio-dia, por um resplendor de luz, que excedia o clarão do sol. E ali Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, e após ter um encontro com o Senhor Jesus, e após estar na casa de Ananias, ou seja, Ananias, um varão temente ao Senhor, que ele estava em Damasco servindo ao Senhor. Paulo esteve dentro de Damasco, e Ananias foi em revelação, uma ordem do nosso Senhor Jesus, ao encontro de Paulo, e lá ao orar por Paulo na casa de Judas, Paulo, então, ele recobra a vista, e ao estar lá na rua direita, rua chamada direita, ali Paulo tem a sua vista novamente restabelecida, e Paulo, logo após, vai para o deserto de Damasco, e lá passa 3 anos, e após ser orientado por Deus, após ser abastecido pela presença do nosso Deus, após ser instruído pelo nosso Deus, Paulo volta para Jerusalém e começa a sua obra, e Deus transforma Paulo numa potência missionária, um dos maiores missionários que a terra já conheceu depois do Senhor Jesus. Paulo, após ser rejeitado pelos judeus, chega em Antioquia, monta a base missionária em Antioquia, e começa a espalhar o evangelho por todo o mundo da época.
começa a fazer missões, ganhar almas para o reino dos céus. E se o Evangelho chegou até nós nos dias atuais, é porque teve homens e mulheres que dedicaram a sua vida à causa do Evangelho, ganhando almas, doando a sua vida para o reino de Deus, pagando até com a sua vida, mas não desistindo da obra missionária. E o Evangelho chegou até nós nos dias atuais, e hoje nós temos a responsabilidade de levarmos o Evangelho adiante, até que o Senhor venha nos buscar. Missões, precisamos fazer missões. Deus levantou grandes homens do passado, que deram a sua vida por missões, e o Evangelho chegou até nós, e nós temos esta responsabilidade de continuar fazendo missões, até que o Senhor venha nos buscar, porque o Evangelho do Reino será pregado em testemunha a todas as gentes, e depois virá o fim. É necessário fazermos a obra do Senhor, é necessário pagarmos o preço por almas que estão perdidas, esperando a pregação do Evangelho, esperando uma palavra dos altos céus. Que nós possamos, como igreja do Senhor Jesus, nos posicionarmos e fazermos a obra do Senhor, porque chegará um dia em que nós não poderemos mais fazer. O Senhor disse que é para nós trabalharmos enquanto é dia, porque a noite vem quando não mais poderemos trabalhar. Eu sei que o momento